Fala galera, aqui quem fala é o Lopes. Você sabia que 10 mil investidos na Itaúsa há aproximadamente 20 anos fariam você ter hoje pelo menos 175 mil reais no seu bolso? E isso sem contar os dividendos que ao longo desse caminho você iria receber. Quer entender como é que isso é possível? Fica aqui que até o final você vai entender todo esse passo a passo e por que a Itaúsa talvez seja um bom investimento para você. Em uma matéria da revista Infomoney, essa aqui que aparece aqui embaixo, um dos economistas chamado Humberto Ailon fez a seguinte simulação. Quanto é que você teria se você tivesse investido 10 mil reais 20 anos atrás, 10 anos atrás e 5 anos atrás na Itaúsa? Qual seria a valorização desse papel sem contar com os dividendos? Você pode ver aqui embaixo que é expressivo o ganho de capital dessa ação. Só nos primeiros 20 anos, a valorização dessa ação atingiu aproximadamente 1.700%, fazendo seus 10 mil se transformarem em 175 mil. Digamos que você não aportou nos últimos 20 anos, mas esperou um pouco mais e aportou nos últimos 15 anos. A sua valorização já não seria tão expressiva quanto os últimos 20, mas ainda assim, essa valorização de 1.700 sairia para 300%, fazendo os seus 10 mil virarem 46 mil aproximadamente. Mas digamos que você ainda foi mais tardio, esperou e somente começou a aportar nos últimos 10 anos nessa ação. Seus 10 mil teriam se valorizado também em aproximadamente 300% e você teria 43 mil. O mais engraçado de tudo isso é que essa valorização não conta o pagamento de dividendos, já que a Itaúsa é famosa por ser uma ótima pagadora de dividendos para os seus cotistas e acionistas. Além disso, todo esse lucro seria somente um lucro bruto, sem considerar os impostos e principalmente o imposto de renda. E aí surge aquela pergunta, né? Daniel, por que deu tão certo investir nessa ação? Por que a Itaúsa se valorizou tanto? A gente sabe que nem todas as ações que compõem a B3, que é a nossa bolsa brasileira, e ainda mais compõem o índice Ibovespa, fazem com que esse índice tenha alta valorização. Muito pelo contrário, são somente algumas poucas ações das 40 que levam ao aumento do Ibovespa e, consequentemente, ao aumento do valor e dos dividendos pagos pelas ações. Em um desses casos é a Itaúsa, uma empresa do segmento da holding Itaú, com um negócio resiliente e consistente. Além de tudo mais, a empresa conseguiu um crescimento mesmo em meio a situações de crise econômicas e políticas enfrentadas ao longo desses 20 anos. Mas a gente tem que dizer que isso tudo está altamente alinhado com o poder dos investimentos a longo prazo, principalmente na estratégia de keeping and hold, que é o fato de você comprar a ação e manter ela na sua carteira ao longo do tempo para que ela possa se valorizar e te pagar dividendos. E esse último fator tem muito mais a ver com o investidor do que com a empresa. O investidor que sim é inteligente o suficiente e sabe passar por períodos de alta e por períodos de crise e continua comprando a ação independente da situação do mercado. Isso faz com que essas pessoas, esse tipo de investidor, tenha ganhos expressivos ao longo do tempo e fazem com que você muitas vezes se pergunte: caramba, como é que esse cara conseguiu tudo isso? É somente porque ele teve três características principais: paciência, resiliência ao longo desse tempo e uma boa estratégia de investimentos para alocar em empresas sólidas e consistentes. E a gente não pode negligenciar também o papel dos dividendos em toda essa caminhada ao longo dos últimos 20 anos. Sendo a Itaúsa, como eu já falei, uma boa pagadora de dividendos, a forma com que o investidor que aportava nessas ações lidava com esses dividendos fez com que ele tivesse sim, ao longo desses últimos 20 anos, um ganho de mais de 1.700%. Porque ao passo que você pega os dividendos e compram mais ações, isso faz com que você tenha mais valorização associada à sua carteira e mais dividendos pagos pela Itaúsa. E isso se torna, no final das contas, um ciclo infinito, fazendo com que você tenha sempre mais valorização, porque você tem mais ações na sua carteira, e mais dividendos pagos pela empresa. Eu sempre penso o seguinte e falo para os meus alunos, quando a gente fala sobre estratégia de investimento, né? O que você vai fazer com os seus dividendos no seu primeiro investimento e quando você recebe pela primeira vez os seus primeiros 10 centavos, vai dizer aonde você vai estar daqui a 10, 15, 20 anos.
Mas longe de mim fazer com que esse vídeo seja uma recomendação de investimento. Primeiro porque eu odeio isso. Eu gosto com que você, que está do outro lado, entenda e aprenda para tomar as suas decisões. Por quê? Porque os retornos passados não garantem retornos iguais ou melhores no futuro. Já que, por exemplo, a gestão da empresa pode mudar, o cenário econômico pode ser desfavorável para aquela empresa e o principal fator disso tudo, a diversificação sempre vai te proteger de quedas abruptas de uma determinada ação em relação à outra. Com as lições, a gente consegue tirar de todo esse caminho percorrido desse investidor que investiu na Itaúsa nos últimos 20 anos. Primeiro, com toda certeza, ele começou com o que ele tinha, sendo muito ou primordialmente sendo pouco. Segundo passo é que ele teve consistência, persistência para continuar investindo e terceiro, reinvestindo os dividendos. Além de tudo, vem aí o quarto passo. Ele teve a estratégia para montar uma carteira com empresas sólidas e com boas pagadoras de dividendos. Sabe por quê, jovem gafanhoto? O segredo não está em prever a próxima grande ação ou a grande valorização na bolsa de valores. Muito pelo contrário, o segredo está em escolher boas ações, como eu sempre falo, ações sólidas e boas pacadoras de dividendos, e deixar o tempo trabalhar para você. Mas é claro que o seu papel é ser resiliente, persistente e estar todos os meses aportando o máximo que você conseguir e reinvestindo seus dividendos. E eu te convido também, galera, a conhecer o meu curso, o link está aqui embaixo, onde a gente trabalha primordialmente esses três pilares: escolha de boas ações, o que você deve fazer com os seus dividendos e estratégia de investimentos, para que você possa, enfim, começar a investir da maneira certa, de maneira prática e simples, e ter também essa valorização nos próximos 5, 10, 15, 20 anos, garantindo a sua liberdade financeira, a sua aposentadoria, o seu poder de escolha. Valeu, galera, e até a próxima.